Boa. Então, eh, vamos lá. Vamos começar pelo começo. Eu vi o diagnóstico, né, que você preencheu, já vi também o site Uhum. da sua clínica. Me chamou logo a atenção, acho que o site está muito enxuto, está muito direto ao ponto, foca bem na ortodontia, que é a tua especialidade, Isso, né? Muito embora você faça todas as outras especialidades na clínica, não é isso? isso. É porque a ideia é pegar mais a ortodontia. Enfim, eu descobri que não adianta você querer abraçar tudo. A ideia de focar em ortodontia foi exatamente isso, para poder nichar um pouco e poder entregar o que eu sei fazer de melhor, entende? Então, não é que as outras coisas eu não sei, mas é aquilo você tem que, eu acho que você tem que entender muito bem algo para você se tornar bom daquilo e poder dar suporte às pessoas. Então, por exemplo, já tive casos aqui de implante, eu tive que aprender muito implante para poder dar casos aqui. Ah, porque o doutor não pode vir tal dia e eu tenho que dar. Entende? Já aconteceu algumas vezes. Tenho colegas que fazem. Mas é isso. Então, a ortodontia eu consigo suprir aí de forma 100% todos os pacientes, pela minha formação, claro. Beleza, mas eh, você, quando você diz entender de implante, é você fazer implante ou você avaliar? Não só fazer, mas, por exemplo, dar algum suporte no caso de emergência. Ou no caso também de. Porque num cenário ideal, tudo corre bem. Eu aprendi a avaliar os casos. Claro que é uma avaliação mais superficial. Eu sempre falo para o paciente que tem que ser avaliado de forma mais. Mas, de certa forma, a gente já está muito afinado ali na comunicação entre eu e o meu colega que é implantologista. Mas, por exemplo, no caso, às vezes, de dar emergências, de dar esse suporte, que às vezes o colega não está aqui na clínica, entende? Então, é o que eu te falo que a gente tem que. Porque o paciente ele confia na empresa no sentido Isso foi algo que eu sempre quis, confiar mais na empresa do que no doutor. Tá, então eu tenho que dar suporte no final, então eu percebo, opa, então uma área que eu consiga fazer isso é a ortodontia. Tá. Eu tô fazendo essas perguntas e tô começando logo, pegando logo Sim? isso aí, porque eu sou ortodontista. Então, eu Uhum. tive exatamente essa dor aí durante muitos anos, Davidson. Durante muitos anos. Essa dor de, não, vou focar naquilo que eu sei fazer. Fui deixando durante muito tempo para segundo plano outras coisas que têm potencial, entendeu? Entendi. E eu percebi, depois de um tempo, que para vender um implante não é preciso saber fazer o implante, entender a 100% de implante. Não. Primeiro, para a gente vender como dentista avaliador, a gente tem que ter confiança naquilo que a gente vai entregar. É do tipo, eu vou lhe vender um implante, seu José, qualquer coisa que acontecer, eu garanto. Nem que tenha que fazer outro, chamar outro colega, ou o que for, mas vai ser vendido. Então, você tem que ter essa confiança naquilo que você está oferecendo, naquilo que o seu colega de implante faz, das outras especialidades, enfim, tem que ter isso para poder vender, porque senão o paciente ele vai sentir, que se você disser, tem que ser avaliado pelo pelo doutor tal, ele vai ver, esse cara não entende de implante, entendeu? Você está me passando para outro, e nesse tempo você perde, porque ele vai falar Pois com é, a então. pessoa e tal, ele tem que fechar. Ele tem que fechar. É, O discurso tem que ser preparado. Vou dar um exemplo aqui do tipo, aqui tem que ser repetido, né? Aqui nós somos uma equipe de especialistas, somos todos médicos dentistas. Eu vou lhe fazer um plano correto, tal, 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 e o plano é esse, custa tanto. Pá, é para avançar. Depois é outra história. Na execução é ok. outra história, entendeu? Porque muitas vezes esse colega, e eu tenho isso, tá na clínica. Esse colega que sabe colocar muito bem o implante, esse técnico, ele é muito ruim de venda, entendeu? Ele desvende. Quando você passa lá para avaliar com ele, ele desvende. O cara faz caras, ele muitas vezes ele nem fala, ele faz expressões. Ele olha assim e faz.
aí lascou. E Cara, eu tive um caso assim, tipo, foi vendido por mim, chegou no plantonista, ele desvendeu. pronto. Então não pode. Não pode para esse cara. Continua seu amigo, continua seu colega, continua trabalhando na clínica, mas e pronto. E aí a gente vai entrar em outros assuntos e esse tipo de coisa tem que ser falado. Dói, mas tem que ser falado ao colega, entendeu? Tem que se falar, Não, porque hoje já não faz mais implante cá conosco, entende? aham, Não mas dá. É uma pessoa que, tipo, ele tem, é isso, ele tem uma técnica muito boa, mas não tem essa facilidade de conversa, de vender, e isso assusta o paciente, entende? Então, quando eu percebi isso, eu falei, olha, não dá. Enfim, isso já foi. Só que também tem outra questão que eu vejo, que ainda a gente não tem aqui no consultório, e essa semana a gente até estava, que é o CBCT, que isso ajuda muito a avaliar e diagnosticar os casos de implante. É, sim. Mas você tem porque, por panorâmica? exemplo, eu vejo. Hum? Você tem panorâmica? Tem panorâmica. Mas já dá para vender com panorâmica, Davidson. Pronto, então, mas aí a questão é, o que eu percebo hoje, quando você tem ali quando você tem muito osso, tá tudo bem, né? Enfim, vende-se muito fácil. Agora, casos mais borderline, que você tem ali, você não sabe se faz o enxerto ósseo ou não, e como passa isso para o paciente, por questão do preço, porque o orçamento tem que ser fechado, de certa forma, ali no momento, né? Então, se eu peço para fazer um exame, fazer, aí já perdi a venda. É o que eu tenho percebido. Olha. É engraçado. Essas dores aí são exatamente as minhas que eu tinha há 15 anos atrás, Davidson. É exatamente isso. É exatamente isso. Veja, você não precisa de um CBCT para vender um implante. Eu juro que você não precisa. Seja o implante E que como é que for. se faz hoje, por exemplo, quando você tira o exame, você não sabe se precisa de um enxerto ósseo ou não? Há duas formas de fazer. Ou você já acrescenta ali, avisa o paciente que está acrescentando por precaução e só num exame mais fino que vai saber, ok? E aquilo pode ser retirado, ok? Ou seja, ele sabe qual é o máximo de valor, ok? Ok, Ou o contrário, você diz, olha, um implante custa tanto, pode ser que seja preciso osso e se for preciso vai custar mais tanto. Só vamos saber depois do exame, ok? Eu não gosto de dar o preço já de cima. ok, Você também pode fazer de outra forma, que é quanto é que custa o osso? Quanto é que custa a membrana? Ok? Se você aumentar um pouquinho ali o seu preço, você vai ter uma margem. Você vai ter aqueles casos que você já sabe, com o tempo você vai pegar, você já sabe que vai ser preciso pela panorâmica, você já vai saber, ok? Você conversando com os colegas, você vai aprender também isso, sinais clínicos disso. Por exemplo, implante imediato, ok? Extração e colocação de implante. Sempre precisa de osso. Sempre. 100%. Ok? Eu vou te dar um exemplo. Eu vou te dar um isso a gente já exemplo. sabe já. Eu vou te dar um exemplo e tu vais te rever aqui nisso. Vou te dizer como é a cabeça do implantodontista, tá? Que não é dono de clínica. Ele eu tinha casos que era assim. Um conhecido fraturou um premolar, um primeiro premolar superior, aquela fratura clássica. Tal, e Uhum. depois mandou um WhatsApp para mim. César, meu irmão, fui na tua clínica porque parti um dente, não sei o quê. Porra, bicho. 3.000 euros o implante, uma fortuna, pô, tá muito caro. Um amigo meu fez, custou 1.800. Uma fortuna, porra, vê lá, o que é que me arranja um desconto, não sei o que e tal. Aí eu, tá, bicho, eu vou ver o que foi isso, eu vou verificar. Fui lá verificar o orçamento, aí o orçamento tava cobrando extração, colocação de implante, osso, membrana e coroa imediata sobre implante. Era um primeiro ou um segundo premolar. Ok? 5 itens. 3.000 euros. Aí eu fui falar com o implantologista.
um ortodontista. Eu disse, fulano, pessoal, um amigo meu, papapá, expliquei isso. Aí ele, é isso mesmo. Eu, tá. Mas me diz uma coisa, existem outras opções mais baratas? Ele disse, existe. Aí eu disse, qual é a opção? Ele disse, é fazer a extração do dente, esperar 3 meses, colocar um implante, esperar mais 3 meses e colocar a coroa definitiva sobre o implante. Tá. E vai custar quanto isso? Se a gente for fazer o orçamento. 1.800 euros. Tá. Essa opção foi passada para o paciente? Não, não foi. Por que não foi? Ah, porque a melhor é a outra. O melhor para quem? O melhor é para o paciente, não é para o dentista, né? Isso eu já aprendi. Tá entendendo? É. Ou seja, essa é a mentalidade. Então, assim, quem tem que fazer isso é o dentista avaliador. Então, o primeiro conselho aqui que eu te dou de hoje é continua sendo ortodontista, mas um ortodontista com a visão ampla, sendo dentista avaliador. Até porque no seu caso, você tem, você, Ok. você só tem uma clínica, você deve estar aí full time, ok? Te aconselho a ser você a fazer todas as primeiras consultas, independentemente da especialidade. Se não conseguir arranjar alguém para lhe ajudar ou na ortodontia ou nessa primeira consulta, eu acho que de preferência na ortodontia, alguma pessoa que, até um higienista oral, que lhe faça as higienes orais e troca ali um arco, cola os attachments, remova as attachments, essa coisa esses trabalhos que não dá dinheiro, entendeu? É. Que já estão pagos. Então, a melhor coisa que você faz, você tem higienista oral na clínica ou não? Não, não tem. Pronto, pensa nisso também. O que que você hoje você coloca como atribuição do cargo para higiene oral a nível de tratamento com o Ó, paciente? olha, a melhor coisa que você pode fazer, Davidson, é ter um higienista oral full time na tua clínica, dedicada somente à tua Ok, clínica, tá? ok, Se eu pudesse voltar atrás, era isso que eu faria. Eu tenho um higienista oral, ok. só para te dar uma ideia, eu tenho um higienista oral, só para te dar uma ideia, é a pessoa que trabalha comigo há mais tempo. Pronto, tem ela e tem várias outras hoje em dia. Mas Uhum. ela, até hoje, ela trabalha, ela é prestadora de serviço. Ela não é, ela começou com recibo verde, mas depois mudou, criou uma empresa, porque hoje a gente não emprega ninguém com recibo verde, né? A gente não contrata ninguém com recibo verde com empresas. Você sabe o problema que dá, né? Com recibo verde ou não? Não, não sei. Me explica isso. Ok. Eu não tenho ninguém aqui com recibo verde, mas me explica. E como é que os dentistas trabalham para ti? É sempre empresa. Eles abrem Empresa. empresa própria e me É, mandam é, fatura. Se você contratar alguém com recibo verde, imagine que no final do ano você tenha pago 10.000 euros àquela Ah, é pessoa. isso eu sei, que é os 6% da Segurança Social, porque ela é a mais do que 50%, É, a Segurança Social exatamente. entende como risco É, trabalhista. Então, Mas isso eu todo. conheço uma clínica que eles passam isso para o dentista, né? No sentido Foi que eles acordado. falam, já falam, olha, se você tiver para ultrapassar, vai chegar no fim do ano 6% e aí isso vai ser descontado É, é, da sua comissão. porque acordaram, faz por escrito, faz tudo por escrito, o e-mail já serve, né? Quando você combinar com a pessoa, seja quem for, você anota tudo que foi combinado, depois você passa um e-mail para a pessoa. O ideal é um contrato, que a pessoa é um contrato de prestação de serviço. Mas antigamente a gente fazia já por e-mail, já resolvia. Você faz um e-mail, fulano, olha, de acordo com o que conversamos há pouco, ficou acordado o seguinte, e faz lá os bullet points direitinho. Vai Uhum. prestar serviço aqui, a porcentagem de tanto, rarará. Pronto, já deixa tudo certinho, tá? Então, o que eu estava falando de higiene oral. Na Isso. altura, ela passava recibo verde, ok? Ela trabalhava praticamente full time para a gente, ganhava comissão do trabalho dela. E chegou a uma altura que ela queria ser contratada, queria um contrato de trabalho. Uhum. Na altura eu poderia contratá-la, Davidson, por, sei lá, por 1.500 euros eu contrataria ela, entendeu?
Só que eu não tinha 1.500 euros para contratar essa pessoa. Só que eu não fiz uma conta rápida que eu devia ter feito. Era dividir os 1.500 pelo número de general no mês. Pois é, tem que se pagar no final. Paga rápido, meu velho. Paga rápido. Resultado. Eu hoje tenho todos os higienistas orais contratados, eles não têm empresas, eles são colaboradores da clínica full-time. Todos são a full-time. Ok? E essa daí, que continua com excelente higienista oral, ela trabalha, ela abriu a empresa dela, entretanto, diminuiu as horas na clínica, porque ela só atende ali, só vem mesmo para. É sempre agenda cheia. Ela tem muito paciente fidelizado a ela, ainda tem uma porcentagem relativamente alta. A gente mantém ela porque ela é uma máquina de vendas, ela vende outros tratamentos, ela vende ortodontia, ela vende branqueamento, mas ela põe no bolso para estar com a gente 3 dias por semana, ela põe no bolso quase 3.000 euros, Muito bom. entendeu? Ela fatura bem. Tá aí É uma só dentista. menina, é uma menina que veio do Cacém, entendeu? Depois comprou um apartamento no Estoril, mora pertinho aqui da clínica, tem o carrinho dela, novo. É uma pessoa que pronto, que merece. Agora, o conselho que eu te dou é: pega a higienista oral, treina ela bem, coloca ela do teu lado, full time, ou ela tem uma empresa e faz uma, uma prestação de serviço, ou contrata ela para o quadro da clínica, tá? E faz a conta Ok. para ela se pagar. E o que é que ela vai fazer? Ela vai fazer fotografias, ela vai fazer scanner, ela vai fazer colocação de attachment, remoção de attachments, ela vai fazer toda a preparação para colagem de brackets. Normalmente elas fazem a preparação e vai até o etching, e depois do etching a gente vem lá, ela vai até o bonding, e depois a gente vem lá e coloca os brackets, polimeriza, faz eventualmente alguma troca de arcos, aqueles arcos mais iniciais, né? O 14, o Uhum. 18, tal. Faz uma coisa muito legal, que é quando o paciente coloca o aparelho, ele ganha, entre aspas, 15 dias depois, uma consulta de instrução de higiene oral, que é quando é uma consulta de meia hora com ela, de 15 minutos, meia hora com ela, que está incluído no valor do aparelho, que o paciente vem e ela vai explicar: fulano, olha, está falhando a escovação aqui, ali, tal, e a partir daí ela estabelece com ele um programa de higienes orais a cada 6 meses. E aí tu podes cobrar dela: ô fulana, olha, como é que é? Tua agenda, tens que repescar, tens que rebuscar os pacientes. E ela própria pega o telefone, liga para os pacientes, diz: olha, já há quase um ano que não faz um consulta de higiene oral, tal, tal, tal. Faz esse acompanhamento, tá? Ok. Isso é, assim, fundamental. Fideliza Não o é, eu já tinha pensado sobre isso já. fideliza o teu paciente, tira a tua energia para essa parte aí, vai te liberar para fazer a parte da ortodontia realmente mais crítica, que é ali do meio para o fim do tratamento, né? Digamos assim, a finalização, os Uhum. toques, tal. A mesma coisa nos alinhadores, o tempo que tens, que vais ter que ter cada vez mais para fazer os planeamentos, né? É tu que fazes tudo isso, o Spark? Sou, sou eu. Depois a gente tem que falar sobre isso, tá? Depois a gente tem que falar Tá sobre isso. bem? Tens scanner? Tem, tem. Qual é o scanner que tens? Das trauma. Ok. É, então, tens que ter tempo para isso, para fazer as avaliações, voltando aqui ao início da conversa, e para vender, para colocar dinheiro em caixa. Tirar attachment, colocar attachment, isso não dá dinheiro. Ó, vê, uma coisa que consome tempo. Tirar aparelho fixo, tempo danado, né? Limpar aquilo tudo. Então, tu vais lá, normalmente, ok, é hora de terminar o aparelho, é. Então, tiras os brackets, tá pronto, seu fulano. Agora aqui, olha, dona doutora Maria vai limpar tudo, tal. Quer aproveitar e fazer uma limpeza já hoje de tudo? Ela vai tirar cola, tal, mas quer aproveitar? Ah, sim, vamos fazer também. Pronto, já emenda com isso, entendeu? E ela estando sempre ali, e tu com um gabinete
ocioso, que eu já percebi que tens, né? Tem ali alguma É. ociosidade. No controle da ortodontia, vai ver tártaro, vai dizer, olha, quer fazer higiene oral hoje, tal. Algumas pessoas, pelo público que atende, vai dizer assim, epa, hoje não me dá jeito, que eu só recebo no final do mês, tal. E aí, o que é que pode fazer? É dizer, ó, não tem problema, fazemos hoje, paga no final do mês. Porque qual é o risco para ti? Nenhum. Já vou ter o custo. Exatamente, o custo está ali. Essa é a grande vantagem dela não receber a comissão, entendeu? Pode pagar algum Ok. variável a ela, pode pagar algum variável a ela, a gente paga, pequeno. Mas o grosso Como é que dela, funciona hoje o ordenado de uma higienista? olha, eu vou te dizer, eu estou contratando agora uma para o Algarve, tem uma já mais experiente, bem experiente mesmo. Eu estou muito tentado com essa daí, pessoa aí já sênior, com 40 e poucos anos. Ela quer ganhar no mínimo 2.500 euros de salário bruto, tá? Ok. Já tem outra que minha mulher acabou de mandar até agora de manhã, me pediu para entrevistar ela, já é mais jovem, quer ganhar 2.000, tá? Ok, entendi. Isso bruto. Isso vai, quando vai para o líquido Uhum. ali, sim, mais subsídio de alimentação. Tu tens, teus empregados são contratados, são o pessoal que tu tem Não, aí. é contratado, é. Pagas subsídio de alimentação a eles? Não, não pago. Ok. Se um dia for pagar, pagas em cartão, tá? Porque fala com o contabilista, porque isso é uma forma deles receberem mais sem pagar imposto. Sim, 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 sim. Sim, sim, isso eu já tinha conversado com ele. A gente tem aqui reuniões periódicas aqui para tentar É, entender também como é que faz. Por exemplo, existe também bonificações, mas aí foge um pouco do RS, da Segurança Social, mas tem IRS. Então, a gente tem aqui maneiras de bonificar, mas tudo isso é conversado antes, explicado. é. Tu não vais conseguir, por exemplo, diminuir o salário e colocar agora a subsídio de alimentação. Isso não é possível, a lei não permite. O subsídio de alimentação ele vai entrar quando quiseres aumentar o salário, por exemplo, para Entendi. dar bonificação, alguma coisa. Que idade tens, Davidson? 32. 32. Boa. Não, tô. A idade que eu comecei com clínica foi exatamente essa, 32 mesmo. Você começou É, onde? Aqui, em Portugal? sim, praticamente nunca trabalhei no Brasil. Eu morei 8 anos em Paris, 2 anos em Londres. Eu fui estudar na França, trabalhava lá para um ortodontista e foi o cara que foi meu mestre de ortodontia. Eu trabalhava com ele, mas montei clínica mesmo aqui em 2011. Aliás, eu era mais velho. Em 2011 eu tinha 34. Entendi. 34. É, então, assim, fazendo só um resumo aqui do que a gente já falou, tá? Eu acho que tens mesmo contratar, vou anotar aqui que é para a gente saber depois, Já estou contratar anotando aqui já também. higienista oral full time. Por que full time, César? Não posso pegar uma part time? Part time ela não vai estar respirando a cultura da tua empresa, Correto. ela vai estar desfocada. Uma coisa pode responsabilizar ela também. É a gestão dos casos de alinhadores, ou seja, o fluxo de trabalho. Tem que inserir na plataforma, aquela coisa toda do scanner, né? Uhum. Então, contratar HO full-time, HO tens que definir bem as funções dela. Ou seja, faz isso antes de contratar, que isso é outro erro comum também. Contrata e A gente depois está define função. Não, define função antes de contratar. Faz a gente tá aquela. fazendo aqui Ah, esse pack do exatamente. antes de. Agora a gente está mudando isso, eu te falei, a gente está mudando isso. Só que aí, qual que é o problema agora? Como a gente está colocando isso, existe uma resistência, né? Porque antes não era falado, né? Agora já tem algo. É isso aí. É isso aí. Eu ia dizer exatamente isso.
para usar os documentos que nós demos. É, depois, verificar bem como é que vai fazer essas avaliações, não ter medo de não ter medo de arriscar, eu ia dizer de perder dinheiro, não perder dinheiro, ninguém quer perder dinheiro, ninguém vai perder dinheiro, mas mais vale vender o implante ali na hora, vender o tratamento ali na hora, do que, ah, meu senhor, vá, marque com aí o cara não vem, falta, aquela coisa. O cara tem que fechar o pacote ali, fechar o pacote o mais cedo possível, né? Eu acho que é por aí. O que eu vejo aqui na clínica é que existe uma resistência das pessoas, das próprias pessoas que a gente tem Cofidis aqui e as pessoas fecharem pela Cofidis. As pessoas não gostam, não sei se você tem esse problema, Ah, às vezes tratamentos maiores, tu tens Cofidis. tem. Caro, né, amigo? Não entendi. É caro, né? É caro, eu pago 8% de, de taxa para eles, 8 a Hum, 12, dependendo de quantas vezes. É. Mas não tá mal, já foi pior. 8 a 12. Quem é que te atende aí? É a Dália, é? Não tem ninguém, nenhum gestor, é tudo online que eu faço com eles, tudo Ok. por e-mail. Na Eu verdade, eu não sei quando. quem é que responde, porque eu passo isso para Sim. Paula aqui, que é ela que resolve. Pronto. Isso é uma ferramenta, tá? Mas tem esse constrangimento aí da documentação das pessoas, aí não passa. Tem que ter um script, tem que saber bem trabalhar com isso aí. Já trabalhei muito, tá? Não abandonei, mas não é a nossa opção número um hoje. Como é que você faz para vender tratamentos mais caros que o paciente não tem o valor todo para pagar pronto? A gente pede uma entrada, a gente pede uma entrada que Uhum. cobre os custos, Ok, e eu faço depois isso a também. gente, e depois a gente faz débito direto. É o que eu estou fazendo também agora, ultimamente. Porque como eu percebi que existe uma resistência, eu uso a EasyPay para fazer os débitos diretos. Ah, exatamente, a gente usa EasyPay. É exatamente isso aí que a Eu gente faz, tá? Mas a também não está entrada, muito longe. mas a entrada tem que cobrir os custos, Não é, isso é. ok? Aqui a É, gente tem uma taxa de esquecimento, né? Que são os pacientes que não pagam. A gente considera que o paciente esqueceu de pagar, né? você Mas é baixíssimo. consegue, você consegue medir isso? Consigo, Perfeito, consigo sim. perfeito, É perfeito, muito baixo. perfeito. Estamos a falar de quanto? Olha, posso falar para você no último ano que a gente fechou, foi, não chegou, acho que a 1.000 euros, essa taxa. Porque, vamos lá, você tem que pensar que o tratamento foi realizado na parcialidade. Sim, Então, desses 1.000 euros, a gente pode reduzir isso para mais da metade, porque não foi entregue a outra parte do tratamento, porque o paciente, enfim, ele esqueceu de pagar e também não veio concluir. A gente tentou entrar em contato, mas então eu poderia dizer que é menos da metade disso. Então é muito baixo pelo que a gente faz. perfeito, 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 perfeito. Ótimo. É, mais do teu diagnóstico, a gente puxa aqui coisas que me chamaram a atenção. Estou só falando aqui umas notas. Ok, então, vou puxar a esquerda para a direita. Ah, já sei uma coisa aqui que eu vi. Já sei, mas deixa eu não. Ok. Mem Martins. Por que você escolheu Mem Martins? Era a clínica que você trabalhava e fechou? Isso. Na verdade, eu tenho ainda, essa é uma das coisas que eu queria, você que tem mais expertise nessa área, eu vejo que o público aqui de Mim Martins, ele não é um público de ticket médio mais elevado. Sim. E às vezes eu fico a pensar em mudar de zona. Eu tive que abrir aqui, porque na verdade não foi uma ideia é, inicial, né? Aham. Eu acho que a vida foi me empurrando para abrir clínica, no sentido de eu tinha muitos pacientes, a clínica fechou e eles ficaram atrás de mim e eu não tive
Sim. espaço para atender e tive que me forçar. Não era o momento ideal para abrir a clínica financeiramente e nem pessoalmente, mas enfim, aconteceu. Certo. Aí qual é a sua ideia? Você queria mudar isso, era? Então, só que aí, como a clínica era aqui nessa linha de Sintra, teria Sim. que ser em algum lugar aqui. Ok. Porque eu acho, na altura eu avaliei que se eu mudasse, sei lá, para a linha de Cascais, que era uma das coisas que eu pensei talvez ali mais para a zona de Oeiras, a linha de Cascais como um todo, né? Isso iria mudar muito, provavelmente eu não ia conseguir manter os pacientes, entende? Mas eu percebo isso, que existe sim uma diferença de ticket médio aqui da linha de Sintra para a linha de Cascais. Sem dúvida nenhuma a diferença. É, Veja, eu não vou conseguir te responder a 100%, mas eu vou te dizer uma coisa. A linha de Sintra aí, Mem Martins, Massamá, é muito populoso, né? Tem muita gente que mora aí, né? Isso é Uhum. uma vantagem. Eu já ouvi dizer e sinto um pouco isso, por exemplo, nos implantes, Cascais não é uma zona que se venda muito implante. Não é uma zona de desdentados, digamos assim, Ok, ok? Eu te digo que tem clínica no interior do país faturando muito, ok. ok? Então, eu acho que está cedo, talvez, para pensar nisso, entendeu, Davidson? Você, sobretudo, você tá, tá montando a sua estratégia agora, está crescendo, você tem gabinete ocioso, né? Cadeira ociosa, é, é investimento, mudança. Claro, se você estiver desconfortável com alguma outra coisa, aí muda. Agora, te dizer, não, vai para outro lugar, sei lá, centro de Lisboa, para o Porto, para Cascais, para Oeiras. Eu acho que qualquer mudança num raio maior do que, sei lá, 3 quilômetros, você perde um bocado. Pois, eu sei disso, eu sei disso. A ideia, eu vou ser sincero, isso era algo que eu pensei já, mas percebo que, porque no final, o que eu percebo aqui no consultório é que tá ficando um pouco pequeno, a nível, porque você pode pensar assim, existe ociosidade de nível de consultório, mas áreas de funcionalidade. Por exemplo, a gente tem aqui um mini laboratório, enfim, às vezes isso fica apertado para poder. Então, essas áreas são mais esse tipo que não aparecem tanto no consultório, mas a gente precisa disso. Por exemplo, a gente não tem um espaço aqui, tem um mini espaço aqui de vestiário, também era uma coisa que precisa. Então você vai vendo que tipo, começa a ficar apertado e à medida que você vai colocando mais equipamentos, enfim. Então, E você não mas tem isso vai chegar um também, momento. sim, você também não tem sala para apresentação do plano de tratamento, né? Que eu também vi aqui Não também. tem, Pois não é. tem. Era uma das Então, coisas que eu queria fazer, mas não tem espaço. A sala que não comporta isso, entende? então, Nem se eu então, fizesse obras aqui. tá. Então vamos pensar assim. Primeira meta, cria metas. Primeira meta é esgotar essa estrutura aí. Pensa assim, espremer o pano ali, para pingar até o final, Uhum. esgotar. Quando esgotar, opa, agora eu tô com um problema bom. Ok. Eu sei que incomoda, também tem coisas que incomodam e vai ter sempre coisas que incomodam, Davis. Mesmo ali na clínica da Marina, tem coisas que me incomodam, acredite. Eu acredito, acredito. Entendeu? Nunca vai estar perfeito e a gente tem essa coisa, mas esgota os recursos que tem nesse momento. Eu acho que isso que você está fazendo, investir em recursos humanos, vai até facilitar, opa, vai até, com certeza vai facilitar esse próximo passo que vai ser dado. Entendeu? Ok. Faz Eu isso. já pensei nisso também, de tentar levar até o máximo de funcionalidade que a clínica pode me dar, no sentido de realmente tornar bem cheia a agenda e quando isso tornar uma necessidade real, ou seja, não dá mais, eu acho que é o momento de. Eu gosto de fazer as coisas muito nesse sentido,
realmente visualizar isso. Ok. Tem uma pergunta aqui que foi feita que diz: possui serviço, procedimentos para venda de entrada? E você colocou aqui não. É, Por que você escreveu não? Entendeu? Dá o Possui seguinte: serviços ler a pergunta novamente que eu não entendi. se você possui serviços ou procedimentos para venda de entrada, se existem estratégias comerciais iniciais. Não, porque o que eu entendi, não sei se foi essa a questão, por exemplo, de venda de entrada seria já colocar uma venda, por exemplo, o paciente chegou e já ser colocado uma venda no sentido de uma descartarização em primeiro momento. Seria isso? Isso, Pronto, foi isso que eu exatamente assim. entendi. É isso aí. Enfim, a gente sempre faz avaliação, não necessariamente que está pré-programado. Claro que a gente sempre pede, por exemplo. Então, já existem alguns protocolos aqui dentro do consultório, mas não necessariamente que isso se torna como é que eu vou dizer para você? Que isso é uma obrigação. Por exemplo, a gente tem aqui uma regra da ortopontomografia. A gente não atende a avaliação sem uma ortopontomografia, Certo? tá? Mas não necessariamente que o paciente, por exemplo, pode ter uma ortografia que fez em outro lugar, e ele também não pode querer também não fazer. Então, não é uma obrigatoriedade, a gente pode avaliar ele e falar, no doutor, não quero fazer, como já teve caso que eu não quero fazer uma ortopontografia, a gente conversou ali por alguns minutos, depois o paciente foi embora. Ah, então me Entende? diz uma coisa. Então vamos lá. Primeira consulta é paga? Não, não é paga. Isso Tá. por causa dos meus concorrentes aqui. É, Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Aquela história que Manuel diz, não tem certo nem tem errado, depende, né? Pronto, não é paga. O paciente vem, quanto tempo demora essa primeira avaliação? em média, tá? Eu poderia dizer para você de uns 30 a 40 minutos. Ok. Pode ser É, até um pouquinho mais, dependendo do caso. Por exemplo, casos mais complexos, pode chegar até 1 hora. A ok, gente, por exemplo, caso ortodontista faz um escaneamento, então depende do motivo da consulta. ok. E o paciente, quando ele vem para essa primeira consulta, essa primeira avaliação, ele sabe que é gratuita, ele espera que é gratuita, para ele é uma surpresa. Qual é o sentimento do paciente? Ele é informado, é por marcação, É, é, por marcação, ele é informado e informado também sobre os demais custos a nível de exames, porque aí os exames não são gratuitos. En- Então, ele é informado sobre essa questão da necessidade dos exames, caso seja preciso, uma bite wing ou uma ortoprontia, então tudo é passado para ele a nível de custo. ok. O que é que eu te aconselho aqui? E Tá bem? eu sou partidário de quê? É para oferecer alguma coisa, ok? E eu ofereço algumas coisas, não pode ser diferente daquilo que é cobrado. Uhum. Não sei se eu me faço entender. É para dar, pô, dar um, não vou dar menos bom porque é de graça, Pois é. ok? Então é assim, eu acho que você deveria ajustar algumas pequenas coisas aí dessa primeira avaliação. Você me falou da Ok. concorrência. Você me falou da Sim. concorrência. E justamente por causa da concorrência, você tem que superar as expectativas do paciente. Ou seja, o paciente, eu acho que ele tem que sair assim: caramba, o doutor deu esse show e eu não paguei. Porra, é aqui que eu vou fazer o tratamento. Porque, vamos lá, a gente não quer ganhar dinheiro, a gente não quer encher o cofre da clínica, o caixa da clínica, com Bite Wings. Concorda comigo? Não é. Isso é verdade, exatamente. A Bite Wing é uma ferramenta de venda. É exatamente isso. Da mesma forma que é o scan. Você cobra para fazer scan? Não, não cobra. Hã? Não, o scanner não. Pronto. Então, o que que eu acho? Eu acho que você tem que definir, você tem que escrever um protocolo de primeira visita, um passo a passo, ok? Com tudo que inclui na primeira visita,
e numa sequência, inclusive, na sequência, não pode mudar a sequência tem que ser aquela, ok? Pelas razões que você acha que deve ser, como funciona melhor no seu fluxo aí, ok? E não cobrar, ou cobrar, enfim, da forma que você quiser. Mas eu acho que eu não cobraria ortoponomografia. Eu não cobraria. Porque a Ok. ortoponomografia vai servir para você dar seu show, entendeu? É quase que, olha, eu posso cantar para você sozinho, ou eu posso cantar aqui para você com o violão do lado. Como é que a pessoa vai perceber melhor o seu show como cantor? Você cantando solo ou com a banda do lado? Entendeu? Você vai vender melhor a sua voz com a banda. Com a banda, com Só certeza. que a banda você vai ter que remunerar, galera. A banda são os, são os dentistas. Só que você tem uma coisa que não é uma banda, que é um playback ali, que é meio que a Um dueto. ortoponomografia naquele momento, que é só apertar o botão e ela tá ali. Ela tem que ser usada. É um recurso que tem que ser usado e abusado. Entendeu? Eu penso dessa forma. Então você cria o passo a passo da sua primeira consulta. Eu começaria é, é, esse passo a passo, a escrever esse passo a passo, esse script, antes do paciente chegar, ou seja, o paciente, antes de vir, ele tem que saber o que vai acontecer, até para encantar ele e ele ter vontade de marcar e depois de marcar ter vontade de vir. Ou seja, a sua secretária, a sua recepcionista que fala ao telefone, que eu acho que deve ser a mesma pessoa sempre. Quando liga alguém para a Sim, clínica, a primeira pergunta tem que se fazer: olá, tudo bem? Já é nosso paciente? Não, eu queria marcar uma avaliação. Ok. Ela tem que passar o telefone para uma pessoa especialista em primeira avaliação, que é aquela melhor colaboradora que você tem, o colaborador. E essa pessoa ela tem que ter um script pronto para dizer: olha, como é o seu nome? Olha, eu sou Antônio. Olá, senhor Antônio, muito gosto. O meu nome é Vera. Senhor Antônio, no dia que o senhor vier à clínica, eu vou estar aqui, sou eu que vou lhe atender. Deixe-me só explicar agora um bocadinho, e começar com a conversa. O que é que procura? Já teve algum... Não, é que eu estou querendo fazer o orçamento, já fui à clínica, pronto. Então, deixa eu lhe explicar como é que é feita a nossa primeira avaliação. Nossa primeira avaliação não tem custos. Nós vamos iniciar por isso, isso e isso. Depois fazemos isso. Vai ser atendido pelo Dr. Davidson, que é o nosso, que é o dono da clínica e nosso diretor clínico. Tá? Ela não precisa dizer que o Dr. Davidson é especialista em ortodontia, não, porque não interessa. O Dr. Davidson é o ok. especialista em pessoas, em pacientes. É médico dentista que vai servir o paciente, né? Já cria esse rapport. Então, ela já vai escrever isso tudo antes do paciente chegar no dia antes ou no dia de manhã, que isso é outra coisa também, revisar aquela agenda toda do dia. Ela já tem que lhe passar isso. Doutor, olha, hoje vai vir um paciente, eu falei com ele ao telefone, esse paciente é isso, tá tudo escrito ali, é um senhor, ele fez isso, fez um implante na clínica tal, que não correu bem, blá, 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 foi indicado, não foi indicado, enfim, ela tem que dizer tudo. O paciente chegou, é ela que tem que receber esse paciente. Olá, senhor Antônio, muito bem. Ela tem que estar preparada. A consulta é às 3, às 2h45 ela tem que estar assim, ligada para a chegada Ok. desse paciente. Focada. Então o paciente chegou, é ela que vai lá. É ela que vai abrir a porta, ela vai receber, vai dizer: olá, deve ser o seu Antônio, é isso? Aí o cara já, pô, ela já sabe que sou eu, né? Olá, como vai? Tudo bem? Olha, eu sou eu, a Vera. Falei consigo ao telefone. Foi eu que fiz uma então, como vai? Olha, quer uma aguinha? Tarará. Olha, vou lhe pedir aqui para preencher, eu preencho com ele. Tarará. Pronto. E aí ela já vai, olha, como nós combinamos, como eu lhe expliquei ao telefone, nós vamos começar, ou seja, nada pode ser surpresa para ele. Surpresa já basta o ambiente, que é uma surpresa de preferência positiva, mas mesmo que seja positiva, aquilo ali já está mexendo com, com os sensores dele, né? Com os sentimentos dele. É um ambiente novo, estranho, não sabe ainda a cara do Dr. Davidson como é.
se o Dr. Davidson é um cara simpático, não é tal. Então, ele já está com essa dentista, já é uma coisa insegura, então tem que diminuir essas surpresas ao máximo possível. Então, convida aí o paciente para fazer a ortopontomografia, ó, já vou fazer já. Então, o paciente já vai na máquina, já vê uma coisa digital, já vê ali, não sei se lá de vocês já sai lá o computador, no computador da... Tem um computador da ortopontomografia dentro da ortopontomografia ou Isso. da... Aí o paciente Não, já vê, né? ele já vê dentro da sala do exame. Aí já vê, uau, pô, em 2 minutos, não sei o quê, tarará, pronto. Aí se você tiver higienista oral, ó, já podia passar, por exemplo, para higienista oral para fazer um scanner. Ou talvez, como nós fazemos, você vai lá, chama o paciente, conversa já com ele um bocadinho, aí já apresenta higienista oral. Aí, olha, vamos fazer só mais aqui uns exames de imagem, eu já falo consigo no final, que é ela fazer o scanner, tal. E aí você, nesse tempo, você já arma o quê? A ortotomografia e o scanner. Pronto. Faz o seu exame clínico, claro, mas dá ali o show, já vai explicando tudo ao paciente. É assim que eu acho que tem que funcionar, Ok. entendeu? Fazer esse script aí de primeira consulta. E, Vamos mudar isso, sim. é, e o que eu acho também que deve ter é quem faz o orçamento deve estar dentro da sala consigo o tempo todo, contigo o tempo todo. Porque não tem que explicar tudo de novo a pessoa que vai falar do orçamento. Ou seja, ela lá dentro ela já sabe. Qualquer dúvida que ele tiver, que o paciente tiver, e ele vai ter, ela vai dizer, sim, não lembra não que o doutor explicou. Aí ele vai dizer, ah, sim, sim. Ela já faz parte da conversa, entendeu? Reforça a comunicação, né? É, é. O que mais, meu amigo? Puxa aí por mim. Então, a gente já falou sobre isso, falamos sobre essa questão do. Ah, outra coisa também que eu tenho aqui é a questão de remuneração de dentista, porque eu até anotei aqui algumas coisas que você passou, isso que eu tenho feito aqui, meus apontamentos. Por exemplo, pelo que você me passou aqui, e aí eu queria saber como é que eu vou gerenciar isso. Por exemplo, você tinha falado sobre júniors, plenos e sêniors, 15, 20, 30%. E full-times, as higienistas, né? A Aham. higienista já me passou, só que o que que eu percebo cá é uma resistência muito grande para poder passar esse tipo por causa do meu ticket médio, né? Como é que eu faço isso? Vamos sempre ter essa resistência, tá? Mesmo na gente tem essa resistência. É assim. Eu tinha visto isso, né? Essa porcentagem aqui. É, pagas 30 40 e 50, né? Tem um dentista que 50% que eu falo que ele é o mal necessário para a clínica, é um endodontista, porque é muito difícil ter um endodontista. Cara, e enfim, é uma pessoa de, tipo, ele trabalha muito bem, muito bom no que faz. E aí, a endodontia é algo muito difícil. Para conseguir esse, eu tinha um outro também que era. E aí, eu sempre falo que ele é o mal necessário para a clínica, mas tá Deixa, lá, tá aqui trabalhando, tá é, bem. deixa esse cara por enquanto. Não mexe nele, tá? Eu tenho que deixar, porque eu não vou fazer. Não, endodontista é pau mesmo. Deixa esse cara do jeito que tá por enquanto. Por enquanto, tá? Mas Não realmente a minha isso é ideia é muito isso, por grande. enquanto. É. Veja só. é, Há uma resistência por causa do nosso ticket médio. Beleza, tem duas opções. Ou aumenta o ticket médio, ou diminui a porcentagem dele. O que eu acho é que, se você for ver, analisar direitinho as contas, o seu DRE mensal, é muito difícil fechar com esses valores aqui. Você, com certeza, o Dr. Davidson não está tirando 40% para ele. É exatamente isso. É Pronto. Então, exatamente isso. pronto. Então, essa é a primeira coisa que eles têm que entender. Eles querem ganhar 40% ou ganhar o que for no ticket médio mais alto, vão ter que ir para outra clínica, vão ter que ir para outro lugar. E faz parte. Agora, é, o que é que tem que se fazer para diminuir isso? Não é fácil, não é fácil.
Eu pagava 40%. E o primeiro passo que eu dei foi baixar para 35% e limitei em 35% durante muito tempo. Depois, e como é que eu fiz isso? Eu fiz isso abrindo o jogo com eles e elevando um pouquinho os valores. Por exemplo, eu peguei a tabela, eu coloquei valores que eles ganhando a 35 não diminuía o ganho deles, Ok. tá? Ainda tenho muita gente ganhando a 35 na clínica, tenho. Só que quem entra novo já não ganha 35. Porque eu agora pegar os seniors que eu tenho, os tops que eu tenho, e baixar de 35 é muito difícil. Vou entrar em conflitos aí que não vale a pena. É. Entendeu? Não vale a pena. Então, o que você tem que. Eu acho que tem margem aqui para diminuir de 40 para 35, de 50 para 45, Uhum. ok? Mudando um pouquinho ali os valores das tabelas e da tabela. Mostrando, você elenca, você quando vai para reunião, para conversa com alguém, mas com um colega, com médico dentista, você tem que ir armado de argumentos sólidos, tá, Davis? Porque, regra geral, eles não têm argumentos sólidos. Eles não têm. Os argumentos dele, o primeiro argumento é: ah, mas aí na clínica tal se paga tanto. Isso para mim não é argumento. Eu não eu lá sei o que é que faz na clínica Não, tal. esse dentista, é, o Endo, né? Ele chegou para mim e falou que ganha 70% em outra clínica. Eu falei, que bom, trabalha lá todos os dias, que deve estar perdendo É dinheiro. isso, meu Aqui. irmão. É exatamente, meu irmão. Eu não sei como é que a galera fecha a conta lá. Eu sei da minha clínica, que é isso aqui, ó. E mostram uns números assim, talvez sem muitos detalhes, ou abre o Não, a jogo gente com a tem aqui galera. os KPIs, por exemplo, para o dentista. A gente todo mês fecha isso. Por exemplo, a gente tem uma tabela aqui com o nível de produção, quantos procedimentos fechou em cada especialidade, se aumentou, diminuiu, a taxa de conversão. Então, a gente tem tudo Boa, isso. excelente, excelente, excelente. Então aperta por aí. Então A coloca gente tem. meta. Começa a colocar meta. Coloca, ah, você quer ganhar 40%, mas ó, fulano, vê. Você está aqui comigo há 2 anos. Há 2 anos ganha a mesma coisa? Então, está faturando a mesma coisa há 2 anos. Os pacientes que você atende não tem referenciado mais pacientes, não, porque a tendência é crescer. Tá entendendo? Então é Entendi. pegar nessas fraquezas aí, que você já viu, e tentar negociar. E depois colocar. Veja só, é preciso. Eu acho um ponto muito importante que eu coloquei para eles foi quando eu disse que a linha é uma instituição, o Dr. César é outra coisa. Eu acho que isso aí foi muito importante quando eles começaram a observar isso, entendeu? Eu disse: a linha é a vaca leiteira, pessoal. A vaca não pode secar, não pode. Eu tenho que ganhar os 40% ou 35% igual vocês ganham. Deveria até ganhar mais, porque o risco é meu. Mas tá tudo bem, fui eu que escolhi. Se as coisas aqui não estiverem correndo bem, vocês, ó, pegam a malinha de vocês e vão para outra clínica aí qualquer. Eu não, eu tô aqui com os empregados. Esse risco, eles não sabem, ou se sabem, não querem saber. Entendeu? Se fazem de, 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 de É. surdos. Entendeu, Davidson? Não Então eu percebo muito isso. pega assim, pega 3 argumentos sólidos, bons, e senta para conversar um a um. Não faz reunião em grupo, tá? Ok, ok. Não, a gente faz isso já. É uma das coisas que eu vi na mentoria, Talk, Talk Doctor, né? Talk Doctor, que vocês fazem Se Liga Doutor, alguma coisa assim. Se liga, doutor. Se Liga Se Doutor, liga, isso. doutor. Mas o se liga, doutor é para falar mais desses dos KPIs aí que você faz. É para falar disso. O se liga, doutor é isso. Bater número, escutar um pouquinho. Você pode ir amaciando eles nesse se liga, doutor, tá? Uhum. Você pode ir amaciando eles nesse se liga, doutor já para eles perceberem que vai vir mudança por aí, Ok. tá? Porque são fatos.
Pega, agarra em fatos, tá? Agarra em coisas concretas, três aí, argumentos sólidos, e vai passando isso para eles. E E ajusta. outra coisa, como é que você faz a fidelização dos dentistas? Existe algum plano de fidelização? Cultura de empresa forte, condições de trabalho boas ou excelentes, tá? É, Eles gostam muito, por exemplo, de ter uma pessoa que fala de orçamento e eles não têm que falar de dinheiro, Ok, por exemplo. Isso é uma coisa que eu já notei. O fato de ter gestora de paciente, né, para fazer isso, eles gostam muito. A qualidade dos pacientes também é uma coisa muito importante. Ou seja, são pacientes que entendem aquilo que eles explicam, são pacientes que não obrigatoriamente sempre fazem tratamento, mas são pacientes que entendem, que percebem a importância da saúde oral, que eu acredito, ok, está ligado aqui às zonas que nós estamos. Mas, por exemplo, o paciente do Porto já é um paciente mais difícil, tá? Não tem nada a ver com o paciente aqui da Marina de Cascais. Mas mesmo assim eu tenho uma equipe muito coesa lá no Porto. Vestem muita camisola. E como é que eu te explico o que é que eu posso te dizer? E vai muito desses rituais, tá? O ritual que você exerce na empresa com os colaboradores que estão lá o tempo todo contagia os médicos. Esse clima ok, bom, esse clima bom. Que eles vão receber propostas para trabalhar em outros lugares. Se eles forem bons, o tempo todo eles têm oportunidade. Se eles receberem propostas boas, eles vão sempre escolher uma onde cortar, tá? E o que ele vai cortar nem sempre é onde ele ganha menos. É onde ele tem ok. mais chateação, onde ele não recebe em dia, onde tentam enrolar ele, onde ele não tem assistente de qualidade. Porque dentista, eu noto que dinheiro não é a prioridade número um dele, não. Ok, novidade para mim, achei que era. Eu acho que a prioridade dele é prestígio, ego, condições de trabalho. E dinheiro é importante também, claro. Mas não acredito que se eu tivesse que colocar aqui número um, a razão dele estar na clínica A, B, C ou D, eu não acho que é dinheiro, é prestígio. Ok. Prestígio. E prestígio, claro, no meu caso aqui é mais fácil, porra, Marina de Cascais, aquela clínica, todo mundo sonha em trabalhar ali, não sei o que, trarará, beleza. Mas uma OrthoWise, uma clínica que tem um site bem feito, tem processos bem feitos, tem um cara jovem para frente, que pensa grande, tem tudo organizado, é tudo limpo, tem processos, tem boa reputação com os pacientes, onde os pacientes referenciam outros. É uma clínica de prestígio. Uma Não é, clínica de eu tenho prestígio. aqui bons elogios aqui, tanto de quem trabalha aqui, Exato, exatamente. Entendeu? Eu acho que é por aí, Davis. É aí que os médicos se fidelizam. Tem que se dosar essa relação com eles. Não sei quão próximo você é deles. Não sei se sai para tomar cerveja. Se não, isso ajuda, mas atrapalha também. não, eu não deixo. Enfim, claro que tento, uma coisa que eu aprendi a separar muito bem é isso. Enfim, claro que uma vez ou outra, algum jantar, alguma coisa, mas nada muito. A gente tenta sempre manter uma relação boa profissional, sabe? É. Então, Eu acho importante o convívio, mas tem que ter os momentos certos e talvez talvez não, com propósito. Por que que a gente vai? É só para beber aqui? Não. Vamos fazer sei lá, uma reunião, uma formação, uma coisa, a gente comemorar alguma conquista, tal, entendeu? Sempre ligado aí à clínica. a gente faz isso, por exemplo, nos jantares de fim de ano, algumas coisas assim. Então,
as coisas com propósito, entendeu? Eu penso também nisso aí, as pessoas têm que sentir, você falar alguma coisa, você expor algo, como é que foi o nosso ano, olha, deixa eu mostrar aqui para vocês, foi um ano de muitos desafios por causa disso, 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 tal. E aí eles vão ver fogo. Realmente eu não fazia ideia. Muitos fazem, pô, eu não fazia ideia que era assim. Porque eles não sabem gestão, entendeu? Não sabem, não querem saber. É isso. Então, se eles têm ali uma referência, no caso seria o Davidson, que eles vão aprender algo, mesmo que eles não queiram ter clínica própria, mas eles são a clínica, eles são uma empresa, eles precisam saber. Se Uhum. eles são a referência, eles vão te respeitar e vão querer ficar colados contigo. Bom, e nesse meio pode ser até que você encontre um que queira ter uma clínica e que vai ser seu sócio aí ou numa segunda clínica ou o que for, enfim. Você vai fomentar isso, eu já vi que você tem perfil disso. Não é, eu tenho tentado, não é a primeira mentoria que eu faço, já fiz aí algumas, enfim, e tem sido muito enriquecedor. Mas é isso, é uma amplitude imensa e não existe ali como o Mano fala, né? Não existe certo e errado, depende sempre de muitos fatores. Então é sempre esse feeling para poder julgar cada decisão, para a melhor decisão para determinada altura, determinada Aham. circunstância, cenário. Muito bem. Outra coisa que eu vi, você utiliza a ferramenta de gestão de fluxo de caixa, você colocou sim, e DRE, você colocou não. Você O sabe. DRE, vamos Hum, lá, eu não sei se é isso, por exemplo, eu faço aqui o DRE pelo próprio sistema, tá? E tem do meu contabilista. Eu coloquei não, mas existe um DRE, mas como é que eu posso dizer para você? É algo que o contabilista faz, existe um mais simples que o próprio sistema me dá, ele não me dá. isso. Eu vou te falar disso. Posso te falar disso aí. Isso é uma coisa incrível que tô falando em todas as mentorias. Em todas as mentorias eu estou falando, existe esse mesmo problema e eu já tive também, não é único. Vamos lá. É muito importante diferenciar, Davidson, o que o contabilista faz Uhum, do que a gestão da clínica faz. Isso é fundamental para a virada de chave. ok. Ah, então quer dizer que basta um contabilista qualquer porque ele só vai entregar as contas. Não, não. É importante um contabilista bom. Se eu pudesse voltar atrás, o que é que eu teria feito? Era ter mergulhado mais nessa parte de contabilidade. Procurar contabilista bom. Só agora que eu arranjei um contabilista de qualidade. E te aconselho vivamente aquele que eu coloquei lá no grupo, que é a BTalkNet. Depois eu passo o contato para você. E são fantásticos. Fantástico. Tens filhos ou não? Não, não tem. Só porque é uma coisa de ticket de educação que só agora eu descobri. Eu nem fiz a conta para trás de quanto dinheiro eu perdi, que eu não quero fazer. Mas bom, enfim, separar gestão contabilística e a gestão do dia a dia. O que acontece na contabilidade é o seguinte: no final do mês você pega o SAFT, as faturas de compra, as faturas de recebimento, tudo, e entrega na mão do contabilista, não é isso? Pronto. Ele Exatamente. vai, ele vai processar aquilo, ele vai inserir, vai lá entrar no e-faturas, que já tem muitas inseridas, blá, 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 e vai daqui a 3 meses sentar contigo e te mostrar o balancete do último trimestre. Não é isso que ele faz? Isso, exatamente isso. Ou seja, a gente está em final de maio, tudo que está acontecendo até o dia 28 de maio, que é hoje, relativamente ao mês de maio, tu só vais saber janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, lá para setembro, mais ou menos. Então, vamos lá. Aí que entra o que eu te falei que a gente faz no próprio sistema. A gente utiliza o próprio sistema
da clínica para poder fazer, a gente submete as faturas, submete tudo, então ele me dá mensalmente essa demonstração. Perfeito. Essa é a gestão que deve ser feita. Eu já tenho mensalmente, sei a Pronto. nível de quanto eu faturo. É claro que, como eu te falei, é porque como a gente foi algo que eu fiz buscando dentro do próprio sistema, eu não sei se está da melhor forma, entende? Mas, por exemplo, eu posso te falar exatamente para onde está sendo a despesa da clínica, se é a nível de Perfeito. pessoal, a nível de Isso é o material. DRE. Isso é o DRE, então você faz. É o que eu falei, eu fiz da maneira que eu entendi que era para ser feito, não necessariamente se está de acordo com o que o contabilista faz. Perfeito. Então você faz, tá feito. Deixa o contabilista continuar lá o trabalho dele, Eu não me perfeito? baseio, eu vou ser sincero que eu não uso o que ele me dá, porque Não, eu não, acho que não. é muito Exato. mais fácil, por exemplo, eu controlar a despesa a nível de marketing, quando está indo para nível de marketing, porque para mim fica muito mais fácil tomar decisão, então é, Ó, é, show, 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 show. É isso, você consegue ver em tempo real. Eu vi que você usa a porcaria do Oris, né? Mas dentro do que cara, é uma há, merda. eu vou te salvar disso em breve, tá? Que a gente tá trazendo um software top. Mas enfim, Cara, me salva, por favor, que eu tô é, com um estresse cada vez, você não tem noção. dentro do que há é o melhorzinho. E ali você faz o quê? No Oris você insere, por exemplo, todas as faturas de compra, não insere? Tem um registro de movimentos, você pode lá colocar lá saídas, e aí você tem como criar grupos e subgrupos. Por exemplo, lá a gente tem, por exemplo, prestação de serviços a nível de administrativo, a gente coloca lá marketing, a gente coloca lá despesa com pessoal, que é ordenado, comissões de dentistas, laboratório. Então, a gente Nota tem 10. tudo, Nota 10. É isso aí. Você tem que ver isso em tempo real, amigo. a gente Você tem tem isso. que ver isso em tempo real. Você tem que ter noção de onde está vindo o dinheiro e para onde está indo o dinheiro. A gente também consegue fazer isso. E a gente mudou algumas coisas depois da mentoria, que foi a questão do, de uma gestão melhor dos orçamentos, análise quantitativa, análise qualitativa dos orçamentos. Isso É tudo já isso está aí. saindo no relatório dos nossos KPIs que a gente tem feito. Perfeito. Organização E eu tento sempre trazer o máximo. Isso é uma coisa pessoal minha que eu sempre gosto das coisas organizadas, então. perfeito. Perfeito. Vou também anotar aqui. Mas isso não é um problema, não. E eu também, eu não dependo muito do contabilista, para ser sincero, a nível de eu que pesquiso, leio e tento fugir ao máximo para tentar, por exemplo, eu já parei de tentar entender, porque o contabilista vai para ele, não para mim. Eu já percebi isso, né? Ele faz o que apetece a ele, não é verdade? É Quantas vezes eu isso já briguei aí, com ele já e já meu percebi que velho. então, por exemplo, eu pesquiso as coisas, descubro, eu corro atrás e falo para ele, ó, me escreve nisso. Ele, por que que você quer saber disso? Eu falo, porque eu quero fugir disso e disso e disso. Aí eu falei, eu posso? Aí ele fala, pode. Então, tá bem, então me escreve então. Antigamente eu brigava, por que que você não me falou? Enfim, hoje em dia eu já percebo que você é furada, ele não vai mudar. Então, por exemplo, a gente se cadastrou com um operador intracomunitário para poder comprar agora os materiais de equipamentos, coisas fora de Portugal, né? Que a gente evita de pagar o IVA. Como a gente não recebe, então para que eu vou pagar? Ou seja, eu estou pagando 23% mais caro. E aí, isso ajudou muito o nível de equipamento, enfim. A gente está até vivendo agora, fizemos um orçamento no CBCT, foi 9 mil euros mais barato, né? Só o fato de não ter o IVA, né? É isso aí. Enfim, só que aí entra outro ponto que tem que ser paga pronto, né? Descobri agora recentemente É que isso. eles não fazem leasing, né? Não, Se não. não for de Portugal. É, Então aí é outro é, problema. Mas é enfim. isso aí. É isso aí mesmo. Porra, muito bom, meu. Você faz esse DRE, depois o fluxo de caixa, que é outra coisa diferente. É como Uhum. você tem aí muito dinheiro a receber, né? Tem que ter aí é, muito cuidado com isso, Não, a controlar gente bem. tem. A gente está mudando Usar- algumas coisas aqui para facilitar. Como eu te falei, a gente está tentando implementar aqui, às vezes é tentar encontrar a melhor forma. A gente agora fez na nossa agenda DSQM, quinzenalmente, a conferência. Porque acontece? Tipo, isso é um problema porque a EasyPay, aquilo lá, às vezes ele demora para cair, e aí ele me dá o resultado, e às vezes, por exemplo, aconteceu do banco
do cliente não autorizar o débito direto, porque tá lá configurado que não é para fazer débito direto automático, ele tem que liberar, enfim, às vezes aconteceu isso. Então, a cada 15 dias a gente faz essa conferência da EasyPay com a nossa lista de movimentos futuros. Perfeito. Mas isso ainda Perfeito, perfeito. precisa ser ajustado, não está 100% ainda. É uma das coisas que a gente está tentando ajustar ainda. Ótimo. Lucratividade, 11, o quê? 11% é? Lucratividade está na faixa. É porque o que acontece? Hoje tem muitas coisas ainda que eu estou pagando a nível de empréstimo, porque é o que você falou, eu sacrifico a minha comissão para poder investir na clínica. Tá, mas o empréstimo, isso tem a ver com investimento. Isso, são a parte dos investimentos, é isso. Só que esse dinheiro tem que sair de algum lugar, né? Ou seja, sai do lucro da clínica, Certo, entende? Então, se você for pensar que lucro real, ele é abaixo do que o lucro líquido. Em média, a gente tem uma lucratividade ali em volta dos seus 15%. tá. Ou seja, no DRE não aparece o que paga de leasing, né? O que não aparece é o investimento. O que a gente fala aqui o que a gente fala aqui, por exemplo, aliás, no DRE pode até aparecer, mas o que a gente fala aqui dos 11 é o EBITDA, né? É antes da amortização do investimento. Não, ele O aparece, e lucro, o aí lucro da atividade, né? ele chega a aparecer que eu coloco lá também esse nível dos investimentos no DRE. Fica mais fácil também saber de onde está indo o dinheiro. É Então, verdade. eu Mas, calculo, mas eu aqui calculo no final ali tudo, eu diria isso aí, uns 11%. Perfeito. É, qual é a. Tens noção qual é a meta de lucratividade que, que tu buscas, o que nós buscamos? Eu tenho aqui uma meta de 30%, tá? Tenho uma meta anual de valor de venda. E 2027, a meta, isso foi o que eu coloquei, 1 milhão de euros anual, 1 milhão de euros anual. Fazer uma conta. Com 2 gabinetes? com 2 gabinetes, isso. Acho bem apertado. Acho bem apertado. Com 2 gabinetes é um bocado auspicioso. Ok. É, Então, algumas coisas podem mudar até, sei lá, né? A ideia é realmente mudar de espaço com 3 gabinetes, talvez chegue, mas com 2 gabinetes, veja, a conta é mais ou menos, na clínica aí como a sua, 25 mil euros por cadeira por mês. Uhum. Ok? Não chega, então, Com 2 gabinetes dá 600 mil, não chega. no máximo. Você teria que realmente fazer aí um malabarismo muito grande, aumentar o horário de atendimento, trabalhar, sei lá, domingo, ter aí alguma coisa extra aí. Mas pronto, melhor pensar assim do que pensar para menos. E acho Pois é, importante também pensar, acho que o mais importante foi o que você falou aqui. E dos 11 aos 30, já é mais real, ok? uhum. Se você chegar, você faça por escadinha, né? Transforme primeiro os 11 aqui nos 15, 20. Eu diria, a partir de 20 já é uma boa performance. 25 já é bom. 25 já é muito bom. Ok? Ok, tá bem, vou focar nisso agora. Ok. Depois, o valor dos tratamentos. Você falou aqui de alinhadores, né? Entre 2.500 a 4.000. Ok. Depois o controle 60. Como esse controle é quando o paciente vem ou ele paga mensalmente, independentemente das consultas? A gente está tentando implementar isso, só que está encontrando um pouco de resistência. Pronto. Com os pacientes que já
estão em tratamento é mais difícil. Mas com os novos pacientes, você já afina o discurso, já explica isso tudo, tá? Pessoalmente, eu acho que vale a pena investir, por exemplo, em brackets autoligáveis. Eu só uso autoligáveis. Porque o tempo que se poupa compensa e a gente pensa que não, mas o paciente percebe que aqueles brackets são diferentes. Eu uso os da Ortho Specialized, são os brackets top. Uma boca metálica toda custa 120 euros. Tá muito bom. São os que descolam muito pouco. São da GC. Tem uma excelente qualidade. Depois, se você quiser, eu lhe passo isso. Pois é, você pode mandar. Se eles tiverem a prescrição que eu trabalho, por mim, Brecht é Brecht. E assim, eu acho que compensa. E aí explica desde o início do tratamento, que as consultas são um pouco até mais longas, que faz mais coisa, que hoje em dia é mais moderno, papapá, papá. Mete lá o débito direto e acabou. Quem não quiser pagar por débito direto, ou quem não puder pagar, ou então diz, olha, a única possibilidade é fazer débito direto. Pronto. E independe das consultas, porque essa história de ficar marcando consulta para receber manutenção, ou o paciente não vem, falta, deixa um buraco e ainda não paga, isso é duro. É muito duro. Os que já estão em tratamento é difícil. Mas os que vão começar, eu acho que é tudo uma questão de conversar e acertar, né? Combinar. Combinado não sai caro. Então, a gente está tentando fazer isso. Isso é uma das coisas que a gente mudou agora no início do ano. Com a EasyPay, né, com a chegada que a gente conseguiu Aham. colocar, porque aquilo é uma burocracia enorme para tentar ajustar junto com eles. Então, a gente conseguiu, foi em final de janeiro, a EasyPay, e a gente já tem isso já até colocado, fixado no post aqui na clínica, sobre essa questão do débito direto, mas é uma coisa que a gente está mudando. Ok. Depois, aqui o que eu vi, custo do alinhador, você tem pago 1.300 por um Spark 20. Faz É, eu, Spark. eu recentemente consegui 40%. Negociei, fiz uma história lá para minha delegada, Elizabeth, que ela conseguiu me dar 40%. E, Então, tu faz Spark Advanced também ou só o Spark 20? não, faço tudo. Tá. Do O 10 Spark ao. 20, 1.300, isso é já com IVA, é? Cara, eu posso ver, deixa eu pegar a tabela aqui, que eu não lembro o preço que eu pago, não, mas eu te falo aqui o Advance aqui, é que ela mandou a tabela, que é como ela me deu aqui. Deixa eu pegar aqui, Elizabeth. Ah, esse aqui. Ó, eu, eu pago no, no Advanced 1.305 mais IVA, mais 23%. Tem 35 agora, né? Mas o 20 eu pago 817 mais IVA, mais 23, né? E o 10 eu pago 443 mais IVA. O 10 pagas quanto? 443. É porque como eu tenho muitos casos de alinhadores, então eles me deram o negócio, só que eu tive que fazer uma. Eu conversei com ela, e aí fiz um cenário, né? Peguei todas as minhas caixas antigas de alinhadores, botei tudo no consultório, chamei ela para fazer uma reunião, ela viu um monte de caixa lá no consultório, falei para as meninas, pega todas as caixas que eu posso mandar, botar Spark e bota aqui no consultório. E aí ela veio e falou, Elizabeth, eu preciso de um desconto maior, as empresas estão me dando mais, enfim. Ela, doutor, se eu conseguir comprar material da Órmico, a gente consegue fazer um desconto maior para você? Eu falei, não, eu preciso mesmo, eu compro muito material. Eu tive que perder um dinheiro lá, porque eles são mais caros, né? Eles vendem caríssimas coisas, mas tudo bem. Foi por um bom motivo. Olha, já trabalhaste com outras marcas ou foi sempre Spark? Não, já trabalhei. Já trabalhei com a Smarty, já trabalhei com uma empresa do Brasil também, mas não vale a pena, cara. É melhor. O que eu percebi é o seguinte: os parques eles são muito bons, têm uma qualidade muito boa, os casos funcionam, tá? Isso é importante. É,
e eles me dão desconto. Então, para mim, a vantagem é essa. É que eles são muito bons e estão me dando facilidade, porque eu consigo fazer mais casos, me dá mais desconto. E Invisalign. E eu acho que o preço, eles pecam no preço, entende? O preço deles que pecam mais. E a nível de tecnologia, Invisalign, Spark, eu posso falar para você que estão na mesma. Eu ainda prefiro a Spark. Eu sei porque eu já trabalhei com Invisalign, então eu sei como é que funciona. A Invisalign tem muito nome, né? Isso é verdade. Não tiro isso deles. Mas a nível de resultado, eu prefiro até o software da Spark, que eu acho mais intuitivo e mais fácil de usar. Depois a gente conversa sobre isso. Isso é motivo de outra reunião. Pois é. Mas eu vou te falar que, tipo, por exemplo, a Invisalign tem um problema que ela não me dá a taxa de movimentação por alinhador, só me dá total. Isso eu odeio neles, entende? A Spark não, a Spark por alinhador ela me dá taxa de movimentação. Então eu sei quanto que cada alinhador está movimentando o dente. Isso a Invisalign não me dá. Tem outras vantagens, mas a gente depois fala, conversa. Já usei Spark, a gente já fez cerca de 120 casos com Spark. Funcionou bem, funcionou bem. A única coisa que eu não vi diferença foi os dois plásticos que ele tem. Não, 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 não acredito que aquilo tenha servido para alguma coisa, pelo menos não tenho notado. Mas no geral funcionou bem. Hoje em dia a gente só faz Invisalign. Por eu ser mentor em Invisalign, a gente tem 16 ortodontistas a quem a gente dá suporte em Portugal, tal. Eles investem muito em pesquisa e desenvolvimento, mas muito mesmo, muito Não, mesmo. não, eu gosto de Invisalign. Às vezes o Tá? negócio é isso, é o preço e algumas funcionalidades. No software, eu vou ser sincero que eu prefiro da Spark. Eu já usei da Invisalign e eu acho mais clean para ser utilizado. Mais flow, né? Beleza. Vamos avançar aqui, que eu já estourei teu tempo. Conversa boa, a gente estoura aqui à vontade. Pois é. Expandir, abrir mais clínicas sim, mas vamos primeiro esgotar essa daí. Sim, acabou. Era aqui. Qual é a visão do mercado na medicina dentária? Crescimento devido à área de ortodontia ser uma crescente demanda entre os mais jovens. Sim. E depois puxa o resto. Ok. Vê só, Davidson, eu acho que você tá muito bem encaminhado, cara. Eu acho que você tem aí uma visão diferenciada. É, Foi o primeiro até agora que entendeu essa diferença aqui entre DRE, por exemplo, da clínica e contabilístico. Eu acho que um dos maiores calos que você tem é realmente essa relação aí com os dentistas, ou seja, conseguir dar essa dar essa volta, dar a volta, eu digo, fazer esse ajuste aí de remuneração, isso é um desafio. É, Escrevi aqui, acho que talvez a principal decisão, o conselho aqui que eu te dei, talvez, eu acho que é a questão da higiene oral. Acho que isso vai Eu mudar a já tua botei vida. isso já aqui. Eu Eu acho que vou, isso vai mudar a tua vida. Você consegue vou validar isso. você consegue medir a inadimplência, que é muito bom. É, Eu coloquei de novo, deve esgotar a estrutura física, que ainda tem gabinete ocioso. Processo de primeira consulta, muito importante. É isso. E essa coisa da avaliação, de ser o dentista avaliador e saber vender tudo. Não tenhas Ok, eu medo. vou mudar isso também. É uma das coisas que às vezes eu passo avaliação para alguns colegas. Às vezes minha agenda está um pouco cheia, mas eu vou mudar isso. Beleza. Olha, vamos marcar uma segunda mentoria. A gente já deixa marcado agora. Tá bem? Vamos sim. Hoje é dia 28 de maio. É, Vamos deixar marcado, por Em exemplo. junho, é só para te falar, eu tenho uma ação social do dia 17 ao 25. É uma ação social em São Tomé que eu faço. Ok. Então eu não vou estar por aqui. Nem disponível também, porque lá não tem internet, né? 17 a 25. Você vai para o evento dia 13, não vai? Vou, dia 13 eu vou falar. Beleza, eu quero muito que você vá. Vai ser top. Dia 13, o dia inteiro, tá? Almoço, tudo. Tá bem, tá bem. Se você ir no dia 14, é lá o Acelerando, que assim, não é para o pessoal do clube, mas se você quiser vir, Não, dia 14 eu não consigo. De qualquer pronto. forma, dia 14 eu não vou conseguir. Ok, então dia 13 a gente se vê. Então 17 a 25 você não.
consegue. Então vai ter que ficar 17 a 25 não consegue. Deixa eu ver aqui. Vou propor aqui. É porque antes de 17 fica muito próximo. Vamos marcar para depois. Vamos marcar para depois. É melhor. Vamos marcar pode ser na segunda-feira, dia 30. Segunda-feira, dia 30. Para mim fica melhor terça. Não sei se para você existe alguma. Na terça, eu só tenho para o dia 8 de julho. Pode ser para mim, então. Deixa eu só verificar aqui uma coisinha que eu tinha uma. Eu marquei uma. Eu só vou ver aqui se vai cair para te falar o horário, porque eu tenho que ir no consulado americano. Aqui. Marcação foi já. Tu sim, só me dá um minutinho, eu tô terminando. Pronto, no dia 8 pode ser. É pro dia 1º. Ok, Pro então dia vamos 8 pode ser. marcar no dia 8. Podemos marcar, por exemplo, Mesmo ao horário? meio-dia. Ao meio-dia, Meio-dia? pode ser? Também Sim? pode ser. Pronto. Fica marcado no dia 8 de julho, terça-feira, dia 8 de julho, meio-dia. Tá bem? Tá ótimo. Combinado, então. A gente se vê dia 13 lá. Tá bem, tá bem, tá bem, então. Então, Ó, ficamos assim, combinados. Dia 8 de julho, já botei aqui na minha agenda já. César, muito obrigado, tá bem? obrigado Um ótimo você, dia para viu? você. Igualmente, um abraço. Tchau, tchau.